trabalhando, aí nós temos o Decálogo e os profetas. O que é o Decálogo? O resumo da lei de Moisés. O resumo da lei de Moisés. Nós temos aí, então, os mandamentos. Dentro da teologia, defesa da adoração. O que era que o Decálogo previa? O que é que a lei de Moisés previa? A lei que Deus entregou a ele previa o quê? A lei tinha 3, essa é a questão lá da base do livro do Pentateuco, lá do médio ainda. A lei, ela tinha 3 abordagens. A lei, ela era abordagem social, abordagem sanitária e abordagem religiosa. A lei tinha os seus 3 aspectos: o aspecto social, o aspecto sanitário e o aspecto religioso. Então, a teologia adotada pelos servos de Deus dentro da proposta veterotestamentária era uma ideia, era uma abordagem de que Deus é o dono de tudo, Deus tudo vê, sabe de tudo e deixou a sua norma. Lembra da questão ética? É normativa. As decisões nossas devem ser decisões pontuadas, pautadas de acordo com as Escrituras. E, portanto, o Decálogo vem trazendo esse cuidado nessa prática, nessa observação. Então, a defesa da adoração. O que é que diz o primeiro mandamento? De todo. O que é que a proposta do Decálogo traz? Que Deus é único, que Ele é santo, que não há outros deuses além dele e que não há nada que esteja fora do controle dele, que esteja fora do seu amor. Tudo está concentrado em Deus e a base dele é o quê? O amor. A base de toda lei é o amor. Começa com o amor a Deus. Então, isso tem relação com a adoração, porque nós temos duas partes na lei, nós temos 2 partes. A primeira parte é o relacionamento para com Deus. A segunda parte é o relacionamento para com o próximo. Amarás teu Deus, somente a Ele servirás e tal. Primeira parte, relacionamento para com Deus. A segunda parte, relacionamento para com o próximo. É impossível se relacionar com o próximo sem se relacionar com Deus. Aí João lá na frente diz: se você diz que ama ama a Deus e odeia seu irmão, você é mentiroso. Porque se você não ama seu irmão, se você não ama seu irmão que está vendo, como é que você vai amar a Deus que você não vê? É o referencial do amor, é você mesmo. Por isso que primeiro é amar o próximo como? O primeiro referencial do amor é o amor a mim mesmo. Depois o referencial do amor a mim mesmo gerará a necessidade de amar o próximo por causa do amor a mim mesmo. Então, se eu não me amo, logo como é que eu vou amar o próximo? Se eu não amo o próximo, como eu vou amar a Deus? Então, não há verdade nisso. Então, a violação dessa regra do mandamento do amor gera aí uma falsa devoção. Recebi um novo coração do Pai. Canta desse jeito na igreja, bonito, até chora. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto dessa nossa comunhão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. É só até o time do outro perder e o time do outro ganhar. É só até o calo aparecer e alguém pisar. Então, se houver alterações no nosso comportamento em relação ao próximo por causa de picuinhas que não tem nada, aí nós estamos fora do propósito. Paulo disse aos Efésios que não tem que lutar contra o quê? Contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, aí eu pergunto, nós temos carne e temos sangue? Então não posso brigar com o meu próximo.
Aí alguém diz, mas é difícil. Não estou falando que é fácil viver sem brigar. Eu estou dizendo que é possível viver sem brigar. Estou falando que é possível. Aí nos profetas nós temos aí Elias. Alguém sabe me dizer o que Elias combateu? Isso aí, agora nós estamos nos livros históricos. O que Elias debateu? O que foi que Elias combateu? Falsos profetas. Elias combateu a imoralidade, a falsa adoração. Elias combateu a adoração ao Deus que não era o Deus verdadeiro. Prova disso é a adoração a Baal e os seus profetas. O que Isaías combateu? Isaías falava contra o quê? Faz separação entre Deus, ou seja, ele já estava na sua proposta doutrinária, diretamente de Deus como profeta, ministrando aos homens a vontade de Deus e deixando claro que essa separação ela é provocada por causa do pecado. Significa que se não estiver em uma vida de pecado, logo a adoração é legítima. Logo, a adoração é legítima. Jeremias nem se fala. Jeremias falou contra o adultério espiritual dos sacerdotes de Judá. Jeremias falou contra a perversão dos sacerdotes e tantas outras questões. Ezequiel falou contra os pastores que não cuidavam e tantos outros assuntos também que Ezequiel trata dentro da sua proposta profética. E Daniel? Daniel estava onde? Corrompido ou não? Então é possível estar na Babilônia sem se corromper. Como é possível modernizar sem mundanizar? Observe um detalhe. Daniel. O que levou Daniel para a Babilônia? Foi só porque ele era crente? Para a Babilônia, mais especificamente para o Palácio Real. Para a Babilônia muitos foram, mas para o Palácio Real. O que levou Daniel para o Palácio Real? Só porque ele era crente? Ele tinha algo a mais que tinha muitos que não tinham, embora também fossem judeus. Ele era qualificado, tinha conhecimento da língua dos caldeus, tinha conhecimento científico, olha. Tinha habilidades intelectuais. Não foi só porque ele era crente, muito pelo contrário, ele não foi para lá porque ele era servo de Deus. Ele foi para lá porque ele tinha qualidades que o império requeria para quem estivesse no palácio. Senão, seria só mais um daqueles tantos mil que foram levados. Observemos a importância de se conhecer. Porque eu digo, para congregar, para pregar, para ensinar a 2, a 3, a 4, a 5, a 10, talvez o que eu sei talvez seja suficiente. Mas eu duvido se eu consigo hoje entrar no Supremo Tribunal Federal sem que haja um vínculo jurídico muito bem apresentado para que eu tenha uma justificativa plausível para dizer, preciso entrar aqui. Eu não entro. Então, é necessário que haja esse crescimento, esse conhecimento, ou seja, Daniel estava preparado. Eu tenho certeza que Daniel, eu posso conjecturar que Daniel não estudou o que estudou, não sabia o que sabia, pensando que um dia ele pudesse ir parar no palácio de Nabucodonosor. Eu não acredito que ele estudou dizendo, vou estudar porque eu vou preparar, porque eu vou, com fé em Deus, Deus me levará para o palácio de Nabucodonosor, eu tenho certeza que lá eu vou desvendar mistérios e sonhos e revelações, eu tenho certeza. Não. Ele sabia o que sabia, independente da circunstância que ocorreria na sua vida. O que significa para nós é que nós precisamos buscar conhecimento,
transversalidade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Conhecer de tudo, provar de tudo, mas reter aquilo que é bom. Provar de tudo e retém o que é bom. Tá. Aqui, ó, a mensagem deles é uma mensagem o quê? Proética. Antes de ser uma mensagem profética, era uma mensagem proética. Por quê? Porque a mensagem deles não só reivindicava o retorno e a aplicação ao que de fato era o que Deus queria, mas também eles remetiam uma mensagem proética, ou seja, eles queriam que as pessoas, além de devotadas e adoradoras ao Deus verdadeiro, também fossem pessoas verdadeiras para consigo mesmas, para com o próximo, para com os outros. A injustiça social, as práticas que os reis faziam para com os seus súditos e tantas outras estão descritas na mensagem deles. E aqui entra essa grande questão aí, ó. O que é que está escrito aí? Não existe o secular. O que é o secular? Aí eu estou falando de uma questão relacionada à mensagem deles.